certos da presença de Jesus entre nós, até porque Ele está em nós, em primeiro lugar, o motivo real do nosso Natal. Convido você para ficar de pé e saudar quem está ao seu lado, com um Feliz Natal em nome da sua igreja, em seu nome, desejando a todos e a todas, não só um culto abençoado, mas também uma semana abençoada. Sejam todos muito bem-vindos em nossa igreja. Desejamos a todos vocês, membros da igreja, visitantes e convidados, uma semana repleta de pensamentos sobre Jesus. Senão, nossas festas, nossos encontros, nossos presentes, nossa comunhão não terá sentido absoluto se perdermos esta visão primordial, que é Jesus nascendo em nossos corações. É muito bom tê-los aqui. Também recebemos os nossos internautas e rádio ouvintes. Nossa igreja, através do Ministério da Comunicação, quer abençoar a todos vocês, desejar a todos vocês um tempo repleto de paz, a verdadeira paz que encontramos na pessoa de Jesus. Coro Dominus, obrigado por esse presente nesta noite, quando vamos ouvir músicas natalinas, músicos que estão conosco, queremos ser abençoados pelo ministério de cada um de vocês. Natal de Primeira, projeto Natal de Primeira, é um projeto que traz a música natalina para o seio da igreja, dentro dos limites da igreja, em dezembro, mas também fora de nossa igreja. E hoje à noite nós terminamos o projeto Natal de Primeira com a presença de todos vocês. Vamos ficar em pé. Este cântico, que não fala especificamente do Natal, mas ele traz à luz a memória do Natal, seja ele o seu cântico de adoração ao Senhor. Vamos cantar Nas Estrelas, um cântico que ele não é antigo, porque ele fala-nos sempre que o cantamos. Vamos louvá-lo com essa canção. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu.
estrelas vejo a sua mão, e no vento eu ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, porque Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois a história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, porque Ele é pra mim. Até que um dia seu amor sentiu, recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, tudo Ele é pra mim, tu és Jesus pra mim, tudo Ele é pra mim. Muito bem. Não quero ser indelicado com os embaixadores do rei. Falei sobre o coro Dominus, não é isso, irmã Soraya? Mas os embaixadores também participarão ativamente deste culto, não é isso? Me perdoe por não fazer menção a vocês, mas quero me redimir. Samuel, você pode vir orar conosco aqui? Pode vir, um embaixador. Irmão Anderson, o irmão pode vir orar conosco também. Nós vamos orar para que esta semana seja, e ela o será, especial, mas que a gente não perca o verdadeiro sentido do Natal em nossas vidas, nesta semana, em todas as atividades. O Anderson vai orar primeiro, ok, Anderson? E depois o Samuel vai estar orando. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo seu amor, Pai. Que todos aqui possam sentir a sua graça, Pai, possam ter a noção do que o Natal representa para nós cristãos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço por todos aqui, por toda a vida daqui representada, Pai. Agradeço pela vinda do seu Filho Jesus nessa terra, Senhor, pois sem Ele nós não estaríamos aqui, Pai. Obrigado por tanto amor, Senhor. Coloque em nossos corações, Senhor, a necessidade de estarmos espalhando, Senhor, a sua palavra por toda a terra, Senhor, por todo o nosso país, nosso estado, nossa cidade, Senhor, que tanto precisa do seu amor, meu Deus. Abençoa cada vida aqui, abençoa, Senhor, cada vida dessa cidade, Senhor, as autoridades, para que possamos, Pai, aproveitar esse momento de inspiração no seu Filho Jesus, que é o Natal, para trazer a paz a todos nós, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Amém. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, Senhor, por eu estar aqui. Eu quero pedir por cada vida que está presente aqui nessa noite, Senhor, que o Senhor possa tocar o coração de cada um. E eu peço também para que cada pessoa que ainda não conheça o Natal, ela possa conhecer aqui essa noite, Senhor. Que ela possa entender que o Natal é o nascimento de Jesus e que Jesus veio para nos salvar, nos tirar das trevas e nos levar para a sua luz. Eu peço pelo esse culto que que a mensagem do pastor que ele vai trazer aqui essa noite, ela possa tocar o coração das pessoas. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar. Uma das grandes dificuldades para quem administra o culto e planeja o culto é encontrar
cânticos natalinos, não hinos natalinos, porque hinos com muita facilidade nós encontramos e os repetimos sempre, mas cânticos natalinos nós temos muita dificuldade. O ano passado nós trouxemos esse assunto para os músicos da igreja e o Roger, é claro, sob os cuidados do Senhor, porque a gente entende que assim, dons e talentos, nos propôs este cântico. Cantamos o ano passado, você vai se lembrar deste cântico. E hoje o Roger traz novamente este cântico para que a gente participe. Ele acabou de gravar este cântico, já passamos para o pastor para que ele envie para toda a igreja, o grupo de 5 milhões de membros da igreja que estão ali com o pastor, ele vai passar para os irmãos vão poder ouvir esse cântico durante a semana, sozinho ou nos seus ambientes de culto com a família, e é um culto lindíssimo. Nós vamos cantá-lo hoje com o Roger, com a equipe, com os músicos que ajudaram também o Roger nesse processo. Vamos louvar o Senhor. Roger, parabéns por esse belíssimo cântico. Vê-se no céu uma luz a brilhar que anuncia a vinda do Rei. Ouve-se um anjo anunciar o Cordeiro, o Filho de Deus. Então vamos adorar, então vamos celebrar Jesus, o Conselheiro, maravilhoso Emanuel, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então vamos adorar, então vamos celebrar a vida do Rei Jesus, ungido que venceu, da morte nos resgatou, vida eterna deu, o grande amor de Deus em Cristo se revelou, sendo eu pecador, graça e redenção derramou o Salvador. Sobre toda a terra governará todo povo e nação, em justiça, alegria e paz sempre reinará. Então vamos adorar, celebrar o Rei, a vida do Rei Jesus, ungido que venceu, da morte nos resgatou, vida eterna deu, o grande amor de Deus em Cristo se revelou, sendo eu pecador, graça e redenção derramou o Salvador. Jesus, Santo, tu és o Redentor. A vinda do Rei Jesus, ungido que venceu, da morte nos resgatou, vida eterna deu, o grande amor de Deus, Cristo se revelou,
Natal nos permite cantar essas canções, esses hinos que a gente normalmente não canta durante o ano. É bom ouvir então este hino que o coro Dominus trouxe nesta hora. E nós continuaremos cantando agora hinos alusivos à vinda de Jesus Cristo a este mundo. Alerta, ó terra, entoa o canto que ressoa. O mundo pecador tem grande sorte e boa. A nova se vos dá e quão alegre soa. Nasceu o Redentor. Enquanto estivermos cantando este hino, entregaremos ao Senhor nossos dízimos e as nossas ofertas. Que essa notícia chegue até os confins da terra. Jesus nasceu. Por isso nós podemos cantar, por isso podemos celebrar as boas novas da salvação. Nós vamos orar nesta hora, agradecidos pelos dízimos, pelas ofertas, pelo sustento que o Senhor nos tem dado a nós individualmente, a cada um e a todos como conjunto, como igreja. Vamos também louvar a Deus pela nossa saúde e vamos pedir por aqueles que estão sem saúde, como é o caso de Andréia dos Santos, de Antônia Guimarães, de Armando João Inocêncio,
Aulifiô, pastor Aulifiô, Aurizé Cláudio Dias, de Santana, Beti Lacerda, que nesta semana completará mais um ano de vida, né? A gente viu hoje de manhã. O diácono Campos Duarte Siqueira, Clóris Pacheco, Eduardo Alves Lopes, o diácono Elias Ângelo, Eunice Oliveira Santana, Gerimar Alencar, Gesilda Teixeira Lima, Hilda dos Santos. Quero convidar a irmã Rosane Rosa. Ela vai orar, Rosane do Carmo Rosa, né? Ela vai orar a Deus e orará também uma irmã que participa dos nossos cultos longe daqui, mas pela internet, irmã Rosângela Alves Pereira, nos solicitou as orações por si e pela sua família neste dia. Então vamos curvar nossas cabeças, vamos orar uns pelos outros. Se durante a oração da irmã o Senhor trouxer à sua mente alguma coisa que esteja, alguma pessoa que esteja precisando de oração, então essa é a hora, esse é o momento de nos lembrarmos dessa pessoa. Pai de amor, queremos primeiramente te agradecer, ó Pai, porque Tu nos dás a vida a cada dia. Obrigado, Deus, porque podemos levantar e acordar e interceder a Ti. Obrigado também, Senhor Deus, por esse culto, por esse momento, ó Pai, que temos de louvar a Ti. E pelo sentido do Natal, que ele esteja em nossos corações a cada dia, não somente nesse momento, mas a cada dia. E neste mesmo momento, ó Pai, queremos interceder aos nossos enfermos, ó Pai, as pessoas que carecem do Teu auxílio, do Teu poder. Que Tu possas, ó Pai, conduzi-los aonde quer que eles estejam, para que eles estejam, ó Pai, sentindo o Seu poder nesse momento. Do mesmo modo, nós também pedimos, ó Pai, por aqueles que cuidam deles, seja no hospital ou em casa, mas aquelas pessoas, ó Pai, que estão com eles a cada dia, que Tu dês forças para eles, ó Pai, e que o Teu poder esteja com cada um deles. Te pedimos também, ó Pai, pelos dízimos e as ofertas aqui colocadas, ó Pai, que as pessoas que cuidam dela possam estar firmes e constantes no Teu poder, para que possamos a cada dia sentir a Tua unção. Obrigado por mais esse momento e Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmã. Um antigo poeta escreveu: ó vinde, fiéis, triunfantes, alegres, ó vinde, adoremos a Cristo Senhor.
Livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9. Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9, convido a congregação a se levantar e atenta escutar a palavra de Deus, que assim diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Natal, celebração da diferença. Senhor Deus, Pai amado, querido Senhor, muito obrigado pelo teu imenso amor para conosco, ao ponto de teres vindo em Jesus de Nazaré, trabalhar entre nós, morar entre nós e viver entre nós, sofrendo as limitações do ser humano e ao mesmo tempo, Senhor, mostrando para nós um padrão que é eterno. Nós te damos graças pelo teu imenso amor e pedimos que nos ajudes neste Natal a não perder de vista o principal personagem do Natal, que é o Senhor Jesus Cristo, em cujo nome nós oramos. Amém. Quero sentar-se. Um cantor canadense, mas conhecido também aqui no Brasil, inclusive, chamado Paul Anka, ele foi uma vez à França, e na França ele ouviu uma música, e ele gostou muito da letra, e depois ele voltou para o Canadá, ele trabalhava mais nos Estados Unidos, e ele traduziu, ou alguém traduziu a pedido dele, uma música, e essa música depois foi colocada nas mãos de Frank Sinatra, e virou um sucesso internacional. A música diz, traduzindo literalmente, diz assim: e agora o fim chegou, e então encaro a cortina final. Meu amigo, vou dizer claramente, vou declarar meu caso, do qual tenho certeza. Vivi uma vida cheia, viajei cada estrada e mais, muito mais do que isso, eu fiz do meu jeito. Eu fiz do meu jeito. E essa frase, I did it my way, ele repetiu isso várias vezes na música, nessa canção, verdadeiramente uma canção, que ficou famosa na voz do Frank Sinatra. Às vezes eu penso que muitos de nós cristãos, em vez de pensar os pensamentos de Deus, pensamos e agimos exatamente como a filosofia que subjaz a esta letra. Eu fiz do meu jeito. Não, às vezes nem nos preocupamos em saber qual é o jeito de Deus de resolver as coisas, qual é o jeito de Deus de resolver os problemas, mas nós queremos fazer do nosso jeito. Fiz do meu jeito. E o John Wesley tinha uma frase que é assim: mostre-me um verme que possa entender o homem, e eu lhe mostrarei um homem que possa entender a Deus. Mostre-me um verme que possa entender o homem, e eu lhe mostrarei um homem que possa entender a Deus. Davi, cantando nos Salmos a grandeza de Deus, no Salmo 145, versículo 3, ele diz: a sua grandeza não tem limites. A grandeza de Deus não tem limites, a grandeza da sua pessoa, a grandeza da sua essência, a grandeza do seu poder, a grandeza da sua graça, a grandeza dos seus pensamentos, não se pode comparar essa grandeza com a nossa pequenez, com a nossa limitação. E o Natal, para mim, vem celebrar justamente isso. O Natal celebra o fato de que os pensamentos de Deus são superiores aos nossos pensamentos. O Natal me enseja esta reflexão.
de que os pensamentos de Deus, assim como Isaías disse, ou Isaías escrevendo o que Deus disse, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, diz o texto ainda, assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Incomparavelmente superior é a razão, a mente de Deus. Pensa muito melhor do que nós. E às vezes é interessante porque você está tentando encontrar solução para um determinado problema na sua vida, e você vai tentando, você dá murro aqui, murro ali, não é? Como se estivesse dando murro em ponta de faca, não encontra a solução de jeito nenhum. Aí você que é crente leva, mas eu não orei por isso, né? Não orei por isso, eu devia ter orado. E aí você ora. Quando você ora, coincidentemente, alguns vão dizer coincidentemente, a solução aparece, aí você diz, e às vezes nem relacionamos a causa com o efeito, a oração com o que aconteceu. Meus pensamentos, diz o Senhor, são mais altos do que os vossos pensamentos. Os pensamentos de Deus e os do homem divergem em muitos setores, em muitas áreas, em todas as áreas praticamente. Mas podemos especificar algumas dessas áreas. Por exemplo, no modo de ser salvo. O modo de ser salvo no pensamento humano é de um jeito. O modo de ser salvo no pensamento divino é outro jeito. Por exemplo, o modo de ser salvo no pensamento humano é: eu vou me esforçar, eu vou trabalhar, eu vou me santificar, eu vou à igreja, eu vou contribuir todo mês, qualquer campanha que a igreja fizer eu estou dentro, pensando que isso vai ajudar a ser salvo, quando o modo de Deus é outro, o modo de Deus é diferente. Aliás, essa coisa de um modo humano versus o modo divino, fica evidente na planilha dos engenheiros de Babel. Os engenheiros de Babel cometeram esse erro. Eles disseram uns aos outros: vamos edificar uma cidade, Gênesis 11:4, vamos edificar uma cidade para nós, com uma torre cujo topo toque no céu, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados pela face de toda a terra. Irmãos, a vontade de Deus, naquele instante, a vontade de Deus em Gênesis 11 era que todas as pessoas que habitavam ali se espalhassem pela terra, crescessem, se multiplicassem, enchessem a terra. Aí os engenheiros de Babel vêm dizendo: não vamos fazer isso não, nós vamos nos concentrar, vamos fazer uma torre aqui, ó, que chegue até o céu. Um poeta nosso, poeta brasileiro chamado Ledo Ivo, eu descobri que ele traduziu várias das obras de Dostoiévski. E no prefácio de um deles, chamado O Adolescente, que eu estou tentando começar a ler, talvez em 2020, seja uma leitura boa para o ano, que é um calhamaço de 1000 páginas também. Dostoiévski só escrevia calhamaços, né? Então, o Ledo Ivo, que traduziu, fala desse momento de Babel, e diz assim, que nós temos... Qual é a expressão? Nós temos nostalgia, a frase é essa, nostalgia do paraíso perdido. Temos nostalgia do paraíso perdido. Meus irmãos, que coisa maravilhosa, que coisa triste, aliás, ter perdido o paraíso. Mas o Natal chega exatamente para dizer para a gente que o paraíso pode ser recuperado. Que o paraíso pode ser de volta, de novo, habitado por nós, ou seja, nós podemos voltar ao paraíso. O Natal lembra isso para a gente. Lembra que o plano de Deus é diferente. Enquanto os engenheiros de Babel queriam concentrar toda a população num lugar só, contrariando o plano de Deus, que era espalhar a população pelo mundo todo, crescer, multiplicar, encher a terra, assim também o Natal.
O Natal mostra para a gente que Deus pensa melhor. O modo de Deus é diferente do modo humano. O modo de Deus para sermos salvos é através de Jesus. O modo humano é através de nós mesmos, do nosso esforço, da nossa ficha religiosa, do nosso bom testemunho. Tudo isso é bonito, mas nada pode levar ao céu, porque Jesus disse, palavras do Senhor Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai a Deus a não ser por Jesus. Eu sei que há muitas religiões ensinando exatamente o contrário, que você deve ser bonzinho, que você deve fazer boas obras, que você deve se santificar, que você deve participar de uma igreja, que você deve fazer isso. Nada disso salva. Jesus diz, eu sou o caminho. Ora, se Jesus é o caminho, quem não for por Jesus está fora do caminho, não tem outra lógica, está fora do caminho. Em Atos 4:12, os discípulos que aprenderam de Jesus pessoalmente, testemunhas oculares e auriculares, ouviram tudo de Jesus, eles disseram perante autoridades de Jerusalém, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ninguém é salvo a não ser por Jesus. Esse é o modo de Deus, é o pensamento de Deus. Você pode protestar, pode espernear, mas a verdade é que esse é o plano de Deus. E se não for por Jesus, meu amigo querido, meu irmão amado, meu ouvinte precioso, se não for por Jesus, você não irá para o céu. Lamento dizer. Por isso o poeta colocou naquele hino que diz, foi Jesus que abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir. Nunca irei entrar no celeste lar, se o caminho da cruz eu errar. Errou o caminho da cruz, meu irmão, não será salvo. Jesus falando, pensamento de Deus. Você pode discordar, mas é discordar de Deus. É discordar de Deus. Então, em primeiro lugar, os pensamentos humanos e os de Deus divergem em relação ao modo de ser salvo. Em segundo lugar, os pensamentos humanos e os pensamentos de Deus divergem em relação à estratégia de expansão do reino de Deus. São pensamentos que se entrechocam, os pensamentos de Deus e os dos homens, no que tange à estratégia da expansão do reino de Deus. Lá na classe dos novos crentes eu tenho repetido uma lição, em cujo bojo eu digo o seguinte, e é uma parte que eu quero compartilhar com os irmãos agora. Falando da diferença que Jesus foi, a proposta diferente de Jesus, a gente lembra a eles que Jesus iniciou um projeto chamado Reino de Deus na Terra, e para implantar esse projeto, Jesus chamou 12 homens. Aí a gente faz a seguinte brincadeira lá. Vamos supor que você você tem na mente um projeto que você quer universal, um projeto que você quer que alcance o mundo todo. Não é? Você vai abrir uma empresa que você não quer que fique apenas no Rio de Janeiro, não quer que fique apenas no Brasil, mas que vá para o primeiro mundo, para o segundo, para o terceiro, para a África, para a Ásia, para todo lado. Você quer um projeto assim. Se você quer um projeto assim, você vai escolher a dedo as pessoas que vão participar desse projeto com você, que vão ajudar você a estender, a implantar esse projeto no mundo todo. Combinado? Estão comigo? Ou já dormiram? Então, para escolher essa gente, você vai ter alguns critérios. Que tipo de gente você acha que você vai escolher para implantar esse projeto universal que está na sua cabecinha? Que tipo de gente? Ah, pastor, eu escolheria pessoas formadas em Harvard. Né? Gente com cultura exuberante. Gente que entendesse bastante de economia, que tivesse sido aluno de Hugo Boff.
que está ali. Gente que tivesse um currículo extraordinário. Eu quero, para trabalhar comigo, gente assim. E não pode ser qualquer João ninguém, não. Tem que ser pessoas da elite, pessoas com cabedal, pessoas com relações que tenham na sua agenda contatos de peso. Você está querendo mesmo, hein? Aí vem Jesus e chama para trabalhar consigo 12 homens. 11 deles pertencem à região, ou provém da região mais discriminada da Palestina, que era a Galileia, norte da Palestina, Galileia, lá em cima. Era um pessoalzinho difícil de comunicação, tinha um sotaque diferente, que quando Pedro estava lá esquentando no dia do julgamento de Jesus, a empregada percebeu: você também é seguidor de Jesus, eu estou percebendo pelo teu sotaque. Pedro tentou na hora falar discretamente: que negócio é esse aí? Ele quis dar uma de carioca, mas a moça falou: não, você é do norte. Eu descobri que você é do norte. Eu só não, que isso? E ficou aquela guerra verbal ali, até que o Pedro saiu dali para evitar mais problemas. 11 discípulos dos 12 eram lá de cima, da região mais discriminada da Palestina. O pessoal da elite não morava em Galileia. O pessoal da elite morava, sabe onde? No sul, sul maravilha, na Judéia, cuja capital era a capital do país, era Jerusalém. Em Jerusalém estava o templo, ao lado do templo ficavam os sacerdotes, e os sumos sacerdotes moravam em Jerusalém. A dominação romana fez de Jerusalém a sua base principal, era ali que as coisas aconteciam, tanto que os irmãos de Jesus, um dia chegam para ele, que não eram crentes. João 7 diz que eles não eram crentes ainda. Eles chegam para Jesus e falam assim: vem cá, você está querendo se mostrar ao mundo? Então você tem que sair daqui, você tem que ir para Jerusalém. Os irmãos dele, porque é lá que as coisas acontecem. Eu me lembro de um autor inglês chamado Martin Amis, eu não sei como é que pronuncia o nome dele. Ele falou há alguns anos passados, ele deu uma entrevista no jornal, não sei, me lembro qual, e ele falou assim, inglês, europeu: estou me mudando para Nova York, porque é lá que o futuro vai acontecer. Eu acho que ele errou, porque o Vale do Silicone nem é em Nova York, é mais para lá, mais para o oeste. Mas veja só, é como se os irmãos de Jesus dissessem para ele: olha, você aqui na Galileia, Galileia, quais são as cidades da Galileia? Vamos lá. Cafarnaum. O que é Cafarnaum? Ninguém nunca ouviu falar. Nazaré, onde você foi criado. O que é Nazaré? O Joséfo fez uma listagem das cidades da Galileia. Nazaré nem entrou na listagem do Joséfo. Então você está aqui, Cafarnaum, Tiberíades, Caná da Galileia. Caná da Galileia só vai entrar na história por causa de Jesus, que fez lá o primeiro milagre, senão nem teria entrado na história. A viúva de Naim, lembra? Cidade de Naim, lá também. Ou seja, era uma região desprezada. E a elite lá do sul, a elite dos sacerdotes, quando falava assim: Galileu, Galileu sabe lá de alguma coisa, Galileu conhece a lei, algum Galileu, veio alguma coisa boa da Galileia. Eles se perguntavam o tempo todo. Então, quando Jesus vai expandir o seu reino, aliás, antes de expandir, implantar o seu reino, para depois expandi-lo, Jesus convida 11 galileus. Mas não era qualquer galileu, ele convidou a nata, os rabinos da Galileia. Também não. Convidou pescador. Sabe o que é pescador? É homem que conta história.
É homem que conta a história. Que o mar, apareceu uma galinha voando por cima do mar. Eles contam a história. Você vai dar crédito a pescador. Os pescadores não eram dignos de crédito. Jesus chama 2 pescadores. Depois chama um outro, e o outro. 2 irmãos lá. Um fala demais, o outro não fala nada. Gente super... Aliás, tem um texto belíssimo, que eu podia ter trazido para essa mensagem. Um texto belíssimo que rola na internet já há um tempão. Que é um texto hipotético, né, fictício, de alguém que pede, Jesus pedindo a um grupo de consultoria de emprego, para que analisasse e visse quais as características desses homens aqui, ó, Pedro, Tiago, João, Tomé, Bartolomeu, Mateus, para ver se eles se adaptariam ao projeto de Jesus. Aí a consultoria Jordão é o nome do negócio. Consultoria Jordão. Aí a consultoria Jordão responde, olha, Pedro fala demais, Tomé não acredita muito no seu próprio potencial, e vai detonando todos eles. Aí termina assim, olha, só tem um que preenche as condições para ser um excelente gerente. É Judas Iscariotes. E não sei se você lembra que Judas Iscariotes era o único discípulo que veio do sul, era o único de Jerusalém. Os outros todos eram capiaus, do interior, não falavam direito de jeito nenhum, só falava coisa errada, uma coisa com a outra. Jesus trabalha diferente, Deus pensa diferente. Enquanto a gente pensa assim, Deus pensa para cá. Eu penso para o norte, Deus pensa para o sul. Eu quero ir para o leste, Deus manda para o oeste. Nunca desprezemos os pensamentos de Deus, porque eles são incomparavelmente melhores do que os nossos pensamentos. Muito mais altos. Assim como o céu está acima da terra, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. E como a gente apanha quando a gente esquece isso? A gente apanha, a gente perde, a gente aposta no cavalo errado, quando a gente esquece que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Terceiro e último lugar, os pensamentos humanos e os pensamentos de Deus divergem na definição do que seja poder. O que é poder? Você vê a humanidade correndo atrás do poder. O que é poder? Eu fiquei pensando, para ilustrar melhor, para explicar melhor o que é a noção de poder, eu vou contar para vocês uma história. Uma história que eu li que aconteceu numa tribo primitiva. Numa tribo primitiva, os antropólogos descobriram uma prática muito estranha. A prática é a seguinte: escolhia-se uma pessoa para ser o rei da tribo. Independentemente de família, de laços, de história, uma pessoa era escolhida para ser. E a pessoa escolhida seria então o rei por 7 anos. E por 7 anos essa pessoa podia fazer o que ele quisesse. Juntar dinheiro, perseguir os inimigos, enfim, ele era o rei não era discutido, não era contrariado naquela cultura. Por 7 anos, ele recebia esse privilégio, mas tinha um preço. O preço era o seguinte: ao final dos 7 anos, esse rei era degolado. Acabou. Tá bom assim? Esses eram os critérios objetivos. Os critérios objetivos eram esses. Você é eleito, é escolhido rei, você fica no trono 7 anos, poder absoluto. Mas ao final desse período você é morto. E aí escolhe-se um outro rei. Aí eu pensaria assim, bom, com esse final trágico, será que alguém iria querer ser rei, sabendo que depois dos 7 anos, seria degolado? Alguém quereria? Aí que você vai ficar espantado. Se eu lhe disser que a fila para ser rei daria a volta no quarteirão, um monte de gente querendo ser rei, um monte de gente querendo ocupar o trono, ter poder e poder fazer aquilo que bem entendesse, mesmo sabendo que ao final dos 7 anos, morte. Isso, degolados. Isso é poder.
É você querer fazer as coisas, você querer ser importante, você querer mandar. Eu conheço gente, gerente, administrador, que ele anda, eu tinha um amigo que andava com todas as chaves no bolso, 58, eu falei, rapaz, mas o que é isso, tanta chave? Não, eu preciso saber o que está acontecendo, preciso saber o que está acontecendo, 50 era um São Pedro da igreja. Governar, poder mostrar aos outros quem é você, poder comprar aquilo que você quiser. Tem gente que acha que poder é isso, é poder comprar aquilo que você bem quiser. Eu passo na frente de uma loja de automóveis, vejo ali um Porsche, que eu não sei nem falar direito, e aí você diz, embrulha. E o homem vai lá dentro e embrulha o carro para você. Isso é poder. Poder de acordo com os homens. Pensamentos dos homens. Aqui embaixo é mais ou menos por aí. Porque no fundo a gente quer o palco, a gente quer estar no centro do palco e os holofotes todos apontando para a gente. Isso é poder humano. E isso Deus despreza. Deus olha para isso e ri, Deus zomba disso, dessa insana correria dos homens em favor do poder humano. No fundo, é o egoísmo, velho amigo de casa, chamado egoísmo, colocando as manguinhas de fora. Como é que Deus pensa o poder? Aí o Natal volta de novo a nos ajudar. Sabe como é que Deus resolve a questão do poder? Ele mostra para a gente, primeiramente, no Cântico de Maria. Mariazinha de Nazaré, adolescentezinha, terminando o segundo grau. Segundo grau, agora é outra palavra, gente. Como é que é? O médio, ensino médio. Terminando o ensino médio. Mariazinha de Nazaré. Tem um namoradinho ali, um tal de José, que está querendo casar com ela. Já veio conversar com a família. Aí ela recebe a notícia de que vai ser mãe do Messias. Quanta mulher não faria qualquer coisa para ser a mãe do Messias? Ela foi escolhida. E aí ela pega a caneta, que nem o Roger, cadê o Roger? E faz uma canção. Ela escreve um hino. Ela diz assim, a minha alma engrandece ao Senhor. A música você pode inventar. A minha alma engrandece ao Senhor. Em vez de ser engrandecida ela, a grande Maria, não, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Ela não é salvadora, ela chama Deus de seu Salvador, porque deu atenção à condição humilde da sua serva. Olha o poder de Deus aqui, ó, prestando atenção na condição humilde dos seus servos. A partir de agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. E é verdade, não errou não. Colocou certinho a letra. Porque o poderoso fez grandes coisas para mim. O seu nome é santo. E a sua misericórdia passa de geração para geração sobre os que o temem. Manifestou poder. Poder de novo, hein? Vem lá. Manifestou poder com o seu braço. Dispersou os que eram arrogantes nos pensamentos do coração, derrubou dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Meus irmãos, Deus pensa diferente. Natal é a celebração da diferença dos pensamentos de Deus para os nossos pensamentos. Enquanto na terra todo mundo quer ser poderoso, todo mundo quer ser rico, todo mundo quer ser famoso, Deus derruba dos tronos os poderosos e eleva os humildes. Aos famintos encheu de bens, e de mãos vazias mandou embora os ricos. Coitado, mas o cara podia embrulhar um Porsche, mandar embrulhar um Porsche, e Deus manda o camarada de mão vazia para casa. Auxiliou a Israel, seu servo, lembrando-se dele, misericórdia, dele, Senhor, para com Abraão, misericórdia para com Abraão e sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Ou seja,
nós temos aqui no Cântico de Maria a exaltação da humildade, que é a linguagem com que Deus trabalha. Deus trabalha assim. E os pastores? Vamos para outro personagem, Cântico de Maria. Os pastores, lembra dos pastores? Os pastores de ovelhas, lá apacentando as suas ovelhas, madrugada, alta noite, estão os pastores de Belém a trabalhar, a vigiar, alguma coisa, não esqueça a letra. Alta noite. Irmãos, Belém era uma cidadezinha menor do que o Estácio, nosso bairro aqui, menor. O cântico está certo, pequena vila de Belém, cidadezinha, nem cidade era uma aldeia, era um vilarejo. E a glória de Deus passa por cima do templo de Jerusalém e vai se manifestar aos pastores que estão no campo trabalhando. Os pastores, na hierarquia social palestina da época, os pastores eram a condição mais baixa. Mais baixa. Ninguém levava a sério a palavra de um pastor de ovelha. Eles eram rudes, brutamontes, eles não falavam gramaticalmente correto, eles tinham problemas, eles cheiravam, não, eles fediam a ovelha, eram considerados a ralé, a raia miúda, a casta sem importância na Palestina. Pois veja só o que Deus faz. Deus passa de lado do templo de Jerusalém, onde estão reunidos os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os escribas. Sabe o que era um escriba? Domingo que vem de manhã, vou falar sobre escriba aqui. O escriba era aquele que copiava os textos sagrados, tinha maior reverência para com o texto. Passou ao largo deles e foi pousar nas campinas de Belém. Os pastores viram a glória de Deus. Anjos descendo do céu, dando a notícia de que o bebê, o Messias, nasceu. Os anjos não foram a Jerusalém, não foram lá para a elite de Jerusalém dizer: venham cá todos vocês, né, dobrem aí suas capas e venham comigo, quero mostrar para vocês. Nasceu lá em Belém. Aliás, não era para ter nascido em Belém. Se Deus fosse fanfarrão que nem a gente, Ele não permitiria que seu filho nascesse em Belém. Que Belém? Miqueias diz: e tu, Belém Efrata, posto que a menor das cidades de Judá, de ti me sairá aquele que há de guiar Israel, que há de liderar Israel. Belém era um nada, um nadico de nada. Hoje, como eu falei de manhã, hoje está emendando Jerusalém com Belém e tudo. Cresceu por causa de quem nasceu lá, que foi Jesus. Então, Deus escolhe a massa ignara e não a elite para demonstrar a sua glória e seu poder. Deus passou longe da elite do sul de Jerusalém. É como se Deus passasse longe da zona sul e escolhesse a baixada. E escolheu a baixada. O Messias nasceu em Belford Roxo. Mas peraí, esse é lugar para o Messias nascer? Por que ele não nasceu lá? É diferente. Os seus pensamentos são sublimemente mais altos do que os nossos parcos pensamentos. E o cenário do Natal? Eu acho que já começa tudo errado do ponto de vista humano, porque se Deus quisesse mesmo impressionar, Ele teria feito Jesus nascer nem na Palestina, nem em Belém, nem em Jerusalém, porque Jerusalém também era outro pingo de cidade.
Ele teria nascido, sabe aonde? Alexandria, ó, Alexandria, uma das maiores cidades do Império Romano. Era lá que havia uma biblioteca, meu irmão. A biblioteca de Alexandria era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. É lá que as coisas aconteciam. Jesus teria nascido em Alexandria, ou teria nascido em Atenas. Por que não em Atenas? Os filósofos gregos, doutor em filosofia está ali, pastor André, pode nos garantir isso. Os filósofos gregos desfilavam pelas ruas de Atenas. Então, se Deus quisesse impactar o mundo com a sua filosofia celestial, ele poderia ter feito o seu filho nascer junto do berço da filosofia, junto onde a filosofia mais crescia e mais se comentava, onde mais fervia o pensamento filosófico. Ou ainda, se Deus quisesse mostrar muito poder mesmo, fizesse o seu filho nascer, sabe aonde? Em Roma. Em Roma estavam legiões e legiões de exércitos, cada soldado mais bem treinado que o outro, todos eles de armas feitas sob medida, um exército super treinado, super preparado, que dominou o mundo por 1000 anos. Pois é, nem Alexandria, nem Atenas, nem Roma, nem Jerusalém foi nascer em Belém. Onde fica Belém? Acho que os magos tiveram até dificuldade, né? De manhã foram os magos. Os magos falaram, vamos nascer em Belém? Qual é o caminho? É para cá ou para lá? Belém? Ninguém conhecia Belém? Hoje Belém é famosa. Poder morar num palácio? Será que isso seria o poder humano? O filho do homem não tinha nem onde reclinar a cabeça. Não, ter estudado numa universidade. O filho do homem estudou onde? O diploma dele era de qual universidade? Mesmo assim, as pessoas perguntam, Mateus 13:54, de onde lhe vem essa sabedoria? Lembra aquela vez que os soldados foram prender Jesus? Eu gosto daquele texto. Soldados receberam o delegado e falaram, vão lá e prendam, tem um Jesus falando aí nas ruas de Jerusalém, aí, vão lá e prendam esse Jesus, porque ele é um arruaceiro. Aí os soldados vão achando, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e vão prender Jesus, a algema brilhando na mão. Aí eles param e ficam olhando Jesus falar, ficam ouvindo, e ficam ouvindo, e ficam ouvindo. Mesmerizados, assim como se estivessem apalermados. Eles dão meia volta e vão para a delegacia. Chega lá o delegado e fala, cadê o homem? Cadê o homem? A desculpa do soldado foi essa, nunca homem nenhum falou como esse homem. Jesus. O pensamento de Deus é incrivelmente superior. A gente nem chega perto. Assim como o céu se distancia da terra, assim se distancia o nosso pensamento do pensamento de Deus. E o Natal afarta, sobejamente ensina isso para a gente. Que a gente seja humilde, que nem Jesus foi. Que a gente seja sincero. E que os nossos pensamentos se adequem aos de Deus, porque aí nós seremos felizes. Amém? Vamos orar. Eterno, nós te agradecemos a tua vinda, a tua invasão na nossa história. Como é bom saber que tudo isso aconteceu, toda essa reviravolta, por causa do teu imenso amor por nós. Ajuda-nos agora a viver nós também, de um modo que possamos dar glória ao teu nome, e não querermos nós roubar para nós a glória que é devida ao teu santo nome. Abençoa cada irmão aqui, cada pessoa, cada família, e que todos nós possamos pensar os teus pensamentos, porque eles são, como tua palavra nolo diz, mais altos do que os nossos. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Maravilha, né, irmãos? Aí, tá vendo? Quem falta aos cultos perde uma festa dessa. Veja só, eu quando vi os embaixadores aqui sentados na frente, falei, opa, tem alguma surpresa para a gente hoje. E, de fato, participando do culto, os futuros cantores do Dominus estão aí, ó. E a irmã Soraya já percebeu isso, já segurou os meninos. Tá certo, Deus abençoe os embaixadores. É camisa nova essa camisa hoje? É, estreando camisa nova. Mas parece camisa do Vasco, não parece? Ou é impressão minha? Só impressão, né? Tá bom. Visitante, você é bem-vindo aqui em nosso meio. Vou pedir que você se levante, você que esteja nos dando a honra da presença, membro de outra igreja, membro de nenhuma igreja, por favor, fique de pé. Temos algum? Temos ali, ó, aquele irmão, obrigado. Temos ali outro servo do Senhor. Isso, ali, obrigado também pela presença. Aqui os nossos músicos, né? Sim. Temos aqui os músicos visitando também. Deus abençoe vocês. Os instrumentos estavam afinadíssimos. Ele falou. Afinadíssimo, muito bom. Deus abençoe vocês todos. A Débora, você é de São Paulo, esteve aqui hoje de manhã, fique de pé. Ela é da igreja, esqueci o nome da igreja que ela falou, mas agora, depois ela fala para vocês. É uma mocinha muito amiga da Suzana, ela fez também, a Débora também fez o curso do Palavra da Vida, e esteve de manhã, esteve agora à noite também. Deus abençoe você, é um prazer tê-la. Muito bem, agenda. Não, desculpe, antes da agenda, nossos internautas. Obrigado pela participação do culto. O Anderson está em Petrópolis pedindo oração pela sua família, pelo seu filho Caio. O Ani, via site da igreja, pede que orem por seus filhos que estão afastados do Senhor e da sua mãe. Que triste, né? Vamos orar. É isso aí, irmã Ani. Eliana Tereza dos Santos também pede oração por várias pessoas aqui. Então vamos encaminhar para o departamento, para o Ministério da Intercessão na nossa igreja. Denise Borborema, mesmo por via digital, participa do culto e agradece a Deus a vida de cada músico. Sandra Porto, do Rio de Janeiro, agradece a Deus a vida de seu pai, José Martins, que passou por um cateterismo na quarta-feira, aos 91 anos e já está em casa. Irmão Zé Martins, né? Irmão Zé Martins, morando na Barra, não tem podido vir, nem ele, nem a esposa, mas aqui está a filha, não é isso? A Sandra Porto, fazendo essa comunicação. De Guarapari, Espírito Santo, Carlos Roberto Frignani, pedindo que nós oremos pela sua esposa, Geni, que se encontra com depressão. Marta Oliveira, membro da nossa igreja, que acho que ela mora em São João de Meriti, que bênção poder ver e assistir este culto maravilhoso, estando em casa, depois de uma cirurgia que fiz da vesícula. Ficarei de repouso durante 2 meses. Uma Marta Oliveira. E, finalmente, Luciana, via site da igreja, desejando um Feliz Natal a todos. E ao Roberto Cunha, que está cantando no Dominus. Sério. Luciana, Deus abençoe você. Muito bom. Obrigado aos internautas também por participarem do culto, quando vierem ao Rio de Janeiro. Hoje de manhã nós tivemos uma informação de que estaria conosco o seu Geraldo, né? Geraldo e sua filha, não sei se ele veio. Veio? Está onde? Não vi, né? Então não conseguiu chegar aqui. Ou então errou de igreja. Pensou que vinha para cá e errou de igreja e foi para outra. Está ótimo. O importante é estar. Por falar em igreja, anota aí então nosso culto de Natal, 25 de dezembro, quarta-feira, 19h30, sala 17. Quarta-feira, 19h30, sala 17. 29, domingo que vem, de manhã nós teremos batismos. Alguns irmãos serão batizados, não é, Cristiane? Serão batizados no culto da manhã. Então estejamos atentos a isso. É o último batismo do ano, o último culto dominical do ano, culto da manhã. E no dia 31, culto da virada. 31, culto da virada, começa que horas? 10h30 da noite. De 10h30 à meia-noite e 1. Nós viraremos o ano ajoelhados, orando ao Senhor, pedindo a bênção dele sobre o nosso país, sobre a nossa cidade, sobre a nossa igreja, sobre as nossas famílias, enfim, estaremos encerrando o ano e recebendo o ano novo em oração. O DEPIS, Departamento de Integração e Sociabilidade, avisa que depois, à meia-noite e 2, depois do culto acabado aqui,
haverá uma ceia. Não é ceia de Natal, mas é ceia de fim de ano, não é? Não é ceia do Senhor, não. É ceia das senhoras que prepararão essa comida para nós. Não sei se tem que fazer inscrição antes, ele não falou nada, né? O DEPIS não deu. É segredo, né? Então era segredo, então você pode vir e se ficar sem comida, como aconteceu já em alguns anos anteriores, não tem problema, né? Jejum também é bom começar o ano com jejum, né? Leonardo e Carol, vocês são membros da igreja, ainda, né? São? Ou pediram carta para Brasília? Não, ainda são membros aqui? Não estou lembrando. Aqui. Então, eles estão morando em Brasília, estão nos visitando nesse final de ano. Eu vou chamar os dois aqui à frente para eles virem orar a Deus, pedindo que o Senhor nos leve na sua paz, nos dê um fim de ano ótimo, né? E depois o coro Dominus vai cantar o hino Ó Santa Noite, um dos belíssimos hinos de Natal que a gente conhece e pode cantar. Vamos nos levantar e vamos ter essas duas orações. O casalzinho vai orar a Deus nesta hora. Senhor Deus, nós te somos gratos por mais um dia que o Senhor nos presenteia. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, o privilégio que temos de cultuar a Ti, ó Deus, de participar da Tua igreja, participar do Teu corpo, Senhor, e sermos edificados por Ti nessa noite. Muito obrigada, Senhor, pela vida do pastor João, muito obrigada pelo nosso ministro de música, por esse coral, pelos embaixadores do Rei, Senhor, muito obrigada pela vida de cada um que participou deste culto e que nos levou a Te adorar, Pai. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor é um Deus que ouve as nossas orações e por isso nós Te pedimos, Senhor, leva-nos em paz para casa. Em nome de Jesus. Amém. Gratos continuamos, Senhor, na Tua presença e queremos Te pedir, ó Pai, mais uma vez pelas pessoas que estão enfermas, que não puderam vir neste culto, que o Senhor, Teu Santo Espírito possa visitar cada uma onde estão e possa encher os seus corações de alegria, ó Pai. Assim como estamos alegres em poder cultuar a Ti, louvar e bendizer o Teu santo nome, Senhor. Guarda-nos, Senhor, e livra de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar depois do cântico, os irmãos podem se levantar de novo, abraçar e desejar um ao outro Feliz Natal.